Boa noite. O senhor Radamés deveria estar aqui, só que ele não está bem, então, e a doutora Gislaine também, que é a representante dele, fez uma cirurgia agora na segunda-feira e também está se recuperando, não pôde vir. Então, nós hoje vamos ter uma apresentação com o Álvaro, que eu acho que ninguém conhece, né? E sobre trabalho com rainha, com 2 rainhas, nessa caixinha pequenininha. E após, nós teremos a apresentação das chapas para a formação da nova diretoria. E como a gente precisa ser rápido nisso, vamos passar. Não, eu vou deixar, porque de repente chega alguém que vá apresentar ou queira saber, então é melhor deixar para o final. Aí só vamos pedir para você ser sucinto, rápido. Não, mas isso aí com uma boa apresentação. Já falou para mim controlar seu tempo. Foi ele que falou. Mas olha, eu já pus ele longe, que era para ele não estar com o chicote na mão brigando com você. Então o Álvaro aqui para fazer a palestra para você. Bom, acho que a maioria da turma já me conhece, né? Que lá do apiário lá, né? Então hoje eu vou apresentar essa caixa aqui para vocês. É uma caixa assim, não quer dizer que vocês queiram mudar o que vocês têm. Porque o que a gente faz? Eu faço assim, eu invento umas caixas e aperfeiçoo umas caixas, mas sem tirar os padrões da caixa. Lá não deu certo, nós volta para a caixa normal. Aqui está normalizado, entendeu? Tem pessoas que querem mexer com uma caixa e querem mexer no tamanho do quadro, mexer no tamanho principalmente dos quadros. Você mexeu no tamanho dos quadros, você perdeu todo o seu equipamento que você tem no seu apiário, na sua casa de mel, porque os quadros não vão encaixar. E aí você vai ter um grande problema, tá? Essa caixa aqui não fui eu que inventei. Muita gente podia chegar aqui e falar que foi inventei. Isso aqui é uma invenção, é uma caixa que uma vez que eu peguei, era uma caixa tipo espanhola. No Nordeste eles usavam muito, fazia tipo uma churrasqueira para pôr os quadros e depois punha as melgueiras em cima, tá? Essas caixas aqui, o Eric está travando. Depois se puder travar aqui numa caixa. O que nós tem nessa caixa aqui? Alguém vai ter que me ajudar aqui, segurar o microfone aqui ou desmontar a caixa aqui. Tá? Gente, ele tem uma caixa aqui. Acho que dá para ouvir, né? Falando aqui, né? Tem microfone? Precisa não. Dá para ouvir, não dá? Senão não grava. Ah, não grava? Então é o seguinte, nós tem uma caixa aqui. Ajuda aí, Oda. Que vocês vão ver assim, ó, que é uma caixa que tem uma milgueira aqui, também é o tamanho da milgueira, tá? É composto com 27 quadros de ninho. Tá, isso aqui, o que acontece? Você está trabalhando aqui com 2 milgueiras, pode soltar? Aqui nós estamos trabalhando com 2 ninhos, então eu só pintei, isso aqui é uma frescura, tá? Para vocês entenderem melhor como que é. Então aqui nós tem a parte amarela, a parte cinza. Aqui nós tem uma rainha e aqui nós tem outra rainha. Essas rainhas, se quiser pôr isso aí no chão, fazendo favor? Pode pôr no chão aí. Aí nós tem aqui as telas, né, que foi feito. Eu fiz tudo desmontado aqui para vocês poderem entender. Tem uma caixa preta aí, Eric? Aqui, tá. Pode tirar todos esses negócios aqui, que eu trouxe aqui uns pedaços aqui. Pode tirar, pode pôr tudo no chão aqui. Vamos fazer uma bagunça aqui para não dar lugar para ninguém mexer. Tá? Puta, o cara faz bagunça, né? Ele veio até armado. Então aqui nós tem essa tela, tá? E tem essa outra tela aqui, ó, que podem passar aí para vocês vão entender por que tem essa tela. Essa tela que tem aqui, ela está sendo aqui no meio para fazer essa divisória de uma rainha para outra. Por quê? Se você pusesse as 2 rainhas juntas aqui, o que aconteceria?
não ia se dar certo, né? Apesar que eu já tive uma caixa que tinha 2 rainhas, até hoje eu não descobri por que as 2 se davam. Não sei se uma, a minha opinião, seria que uma nasceu sem cheiro e outra não sabia, e outra não sabia cheirar, entendeu? Porque então tinha um problema grave. Então, o que nós faz isso aqui? Quando nós vamos colocar essa repartição aqui da tela, vocês estão vendo que aqui tem uma coisinha que é simples assim, mas isso funciona tudo com uma cartolina e um jornal, tá? Não precisa nada dessa frescura. Aí o que acontece? Para ficar mais fácil, então a gente faz isso. Quando a gente coloca uma rainha com a outra e põe essa divisória aqui, o que vai acontecer? Aquela rainha, essa abelha dessa caixa aqui para mim. Quando encaixa essa divisória, o que acontece? Você pôs um enxame lá e um enxame aqui. Esse enxame vai trabalhar por aqui e outro enxame vai trabalhar por lá. Só que o que nós precisa? O feromônio dela, que é o cheiro dela, ser um só. Então, quando nós colocamos um enxame aqui e outro enxame aqui, os 2 feromônios é diferente. Então, vai ter um pouco de briga. Mas não vai ter, porque devido à tela aqui, vocês estão vendo que tem uma tela que está separando, mas o feromônio dela está passando. Mas no primeiro, eu não trouxe aqui que não dá para trazer tudo. Mas antes de você colocar, você coloca uma cartolina ou um jornal também para não dar nem esse acesso para ela. Mas o cheiro dela, vamos falar assim, está passando de uma caixa para outra. Tá? Com 3, 4 dias, não tem uma média, ele vai ficar com um cheiro só. Ficando com cheiro só, se for um jornal que pôr aqui, ela próprio rói. E se não roer, você tira. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a passagem dela para todas as abelhas ter acesso de um lado para outro. Entendeu? Tendo esse acesso, o que vai acontecer? As abelhas... Aqui tem um lugarzinho certo que encaixa aqui. Tendo esse acesso, as abelhas vão começar... As abelhas, a rainha não. A rainha vai trabalhar uma aqui e outra lá. Mas as abelhas vai tendo acesso de tanto... Se essa está mais fraca, aquela está mais forte, a mais forte vai alimentar os filhotes dessa e vice-versa. Então você vai ter uma caixa que ela vai... Uma vai suprir a outra, tá? Aí você, como apicultor, você vai ver quando está totalmente o acesso pronto. Aí nós tem aqui, mas por que essa caixa, ao invés de ter 10 quadros, tem 13? Porque é o seguinte, você concorda que quando nós colocar essa melgueira aqui em cima, nós não tem mais acesso de cuidar desse enxame embaixo. Então ela tem mais 2 quadros de acesso para poder pôr postura, entendeu? Aí, fazendo isso, tem um pequeno problema. Aquela outra tela que eu dei foi para alguém aí? Porque nós resolvemos um problema aqui que a abelha não... Pode trazer aqui? Nós resolvemos um problema aqui que a abelha, a rainha não briga. Não briga? Será que ela não briga? Será que ela não vai vir uma na tela aqui e ficar quebrando o pau aqui? Uma com a outra aqui, ó. Então, o que nós faz? Ou você põe 2 telas paralela uma com a outra, porque se uma rainha vir aqui, ela não tem alcance na outra, para não brigar, porque senão elas pode acontecer de se matarem aqui na tela, uma tentando brigar com a outra. Então eu tive muito esses problemas. O que eu fiz para resolver esse problema? Eu pus um quadro, pus outra tela e fiz um sanduíche. Aí ficou uma câmera fria aqui, tá vendo? Aí essa rainha só consegue chegar até aqui, a outra só até lá, então elas não têm acesso de brigar na tela. Entendeu? Deu muito problema isso aqui para mim. Tá? Tem até uma caixa aqui. Ué, tem uma caixa aqui que parece uma pirâmide, acho que é azul e amarela e laranja em cima. Olha aí para você que é de criação de rainha. Ela vai vendo aí que ela está aí. Quando você faz essa caixa que vai mostrar ali, ela tem, vamos falar assim,
ela tem até aqui 10 quadros, daí você tem mais 10 quadros no meio, que não vai ter rainha, depois mais 10 quadros que vai ter a rainha, que vai ter essa divisória, uma aqui e outra aqui. Não desse tipo, daí não precisa desse tipo, só basta ser uma tela excluidora, não precisa ter tudo essa parafernália aqui de fechar, coisa, é para facilitar, mas isso, igual eu falei, com um jornal, uma cartolina, você resolve tudo, tá? Agora vocês vão perguntar para mim, e daí? Tá tudo certo? Resolveu o problema? As duas rainhas, tá vendo aquela caixa lá? Vocês podem ver, tem uma azul, uma laranja, uma amarela e uma azul em cima. Aquela parte laranja é uma câmera neutra. Então a rainha só está na amarela e na azul. Só que essa caixa, pouca gente sabe que essa caixa é para, que eu falei com você, lembra que eu conversei com você? É para produção de rainha, de enxertia, que vai lá em cima na azul para fazer criação. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, que é outra coisa. Tá? É uma criação, é uma caixa para ser alta produtividade de rainha, de produção de rainha ou geleia real, porque ela tem duas rainhas botando, fornecendo as abelhas novas, que é as nutrizes, porque só as nutrizes que produzem geleia real. A abelha velha não produz geleia real. Então nós temos isso aqui, né? Que é a repartição aqui. Desculpa aqui, esse aqui não, eles estão tudo daqui, que nós estamos no meio aqui. Esse aqui é outra coisa. Então nós temos isso aqui, tá? Então o que acontece? É funcional? É ótima, funciona. Porque depois que nós fizemos tudo isso, acho que eu não vou precisar colocar a melgueira em cima, né? Agora, né, tem que fazer as abelhas trabalhar tudo junto. Então tem as telas tudo própria, tá vendo? Toda própria. Que você está neutralizando, que aquela rainha pule por cima aqui e venha ter acesso nas caixas. Aí vai entrar essa melgueira, que eu não preciso pôr aquela melgueira grande, precisa, para vocês verem, bobeira, porque não tem. Vai ser colocada a melgueira, e esse enxame todo, ele vai estar trabalhando em conjunto nessa melgueira toda. Você entendeu? Então você vai ter uma produção, põe de lado assim, que ele já vê também, se quiser assim. Então você vai ter uma produção muito grande de mel. Você tem 27 quadros aqui para produzir mel. Então você teria que ter quase 3 conjuntos daquele para ser igual a essa caixa. E essa caixa está com 2 rainhas produzindo filhote para você, entendeu? Então vai ficar. Vamos falar que aquela abelha lá, aquela caixa de abelha com enxame, ela vai ter, vamos arredondar, 100 mil abelhas. Essa aqui vai ter quase 300 mil abelhas aqui, 250, 200 mil abelhas, numa caixa só. Então a produção é muito alta. Por exemplo, que se o Eric puxar lá, vocês vão ver, mas não na melgueira, que vai encher todinho. Isso, o que eu sempre falo para vocês, eu faço as caixas, não mudo o padrão. Isso aqui nós pode fazer com uma divisória aqui, fazer aqueles quadrinhos pequenos que de melgueira com 10, não sei se alguém cria abelha aqui, nós pode pôr quadrícula, então nós não estamos mudando. Agora, tudo bem, eu expliquei todas as vantagens da caixa. Tem a desvantagem. E qual é a desvantagem? Se você estiver fazendo uma manutenção na caixa, ou por azar ela troque a rainha, ela sai. Se ela perder essa rainha, as abelhas não vai criar outra rainha aqui porque você quer. Por que ela não vai criar? Ela tem a outra rainha. E o estilo dela está dominando tudo isso aqui. Aí vem o apicultor de novo, Orlando, meu assistente, joga fora do chão. Aí o que você vai ter que fazer? Aí você vai ter que vir de novo, tá? Colar um pedaço de madeira aqui, tá? Fechar, colocar aqui de novo, tá? Aqui tá com rainha, você não vai introduzir rainha lá, então você vai lá, pega o enxame seu lá, bom, o núcleo, e vai introduzir aqui, porque aqui não tem mais abelha. Você vai fazer as abelhas passar tudo para cá, certo? Vai deixar sem nada, e a corda que ela vai entrando, vai passando, você vai neutralizar ela. Talvez dê, mas eu não... Talvez dê, não, tá. Fechando aqui, ela fica isolada lá de novo. Ela vai puxar uma reareira, mas vai demorar muito tempo. Então já põe um núcleo, um enxame que já está pronto aqui, tá? E fecha isso aqui. Fechando isso, vai aqueles espera.
Esperou aquele tanto, tira o papelão ali para dar de novo a sua informação. Então, você viu? É boa, mas também tem um pouco de trabalho na hora que dá um problema no funcionamento dela, tá? Então, aí você pode... Esse negócio de rainha, você pode trabalhar com 3, 4, 5, 10 rainhas. Você já viu aquelas caixas que tem 5, 6 metros de abelha, de caixa lá? Aqui não é uma rainha só que está dando conta aqui, né? Aqui o cara monta a primeira caixa, 2, 3 ninhos, põe uma outra, põe outra rainha, 2, 3, outra, daí você tem uma caixa ali, mas é equivalente de soma de 5, 6 caixas que fosse com rainha, entendeu? Então não muda nada, isso aí você pode fazer. Só que eu não acho inviável. Imagina quando você vai tirar o mel e para tirar a última caixa lá embaixo. E como você vai separar essas rainhas? Você perdeu a caixa, tá? Então não vale a pena. Essa aqui não, essa aqui já se torna mais simples, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se eu passei alguma coisa errada aqui, vocês dão uma olhada, ou quiser fazer alguma pergunta, vocês perguntam, tá? Porque a produção de mel vai ser muito mais violenta. E com menos caixa, entendeu? Com menos caixa, com menos gasto de material. Você imagina, aqui está sendo quase 3 caixas. Você teria que ter 3 caixas daquela para fazer isso aqui, tá? Isso aí com 2 rainhas, tá? Isso que vocês podem fazer. Você quer perguntar, Vera? Eu queria... Alô? Olha, é incrível, nunca vi assim, assim, e ela é linda também, né? Além de tudo, ela é uma caixa bonita e vistosa. Eu queria saber o seguinte: você já sabe quanto mais por cento, por exemplo, ela produz de mel, né? da produção de mel? Vamos chegar agora, daqui a pouquinho nesse... E eu também queria te fazer uma pergunta, você já fala sobre a questão do transporte disso, porque isso aí é uma caixa pesada. Como é que a gente faz para fazer um transporte? Vou falar, para quem mexe com abelha, não tem uma caixa leve, né? Isso aqui é que eu não trouxe, porque foi muito rápido. Eu fiz isso aqui, a gente tem um suporte aqui que a gente prende aqui com uma argolinha, com 2 canos aqui, você encaixa aqui, bardeia onde você quiser. Tá, mas não foi feito, essa caixa não foi feita para você fazer migratória, para você fazer isso. É uma caixa mais fixa, para ficar fixado num lugar só. Por quê? O que acontece? Uma caixa daquela, você tem várias manutenções, alimentar e tal. E essa aqui não. Essa aqui você tem uma abelha que, se essa está meio fraca, a outra ajuda. Então você tem uma união de dois enxames trabalhando junto, entendeu? Então o único problema que essa caixa tem de produção, ela vai ser a mesma produtividade igual a outra, mas se você tivesse aquela caixa com 3 melgueiras, e essa nós só tem uma melgueira que equivale por 3 caixas. Você tem que ter 3 caixas, 3 rainhas, 3 melgueiras. Você vai ver, tudo é mais gasto de materiais, é só isso, tá? Mas essa caixa, você vai ver a outra caixa que nós vamos chegar aqui, aí você vai falar assim... mas por que você muda? Olha, essa caixa é ótima, mas a outra que eu vou explicar para vocês, que é estendida, é muito mais fácil, muito mais prática, para quem não tem tempo de ficar no apiário, que volta lá cada 2 meses, 3 meses, que tem apicultor que volta só de 1 ano para ver se tem mel, né? Mas é assim, então, a gente vai mostrar agora para vocês. Eu queria que vocês entendessem essa caixa, porque como ela trabalha com 2 rainhas, então... o sistema, não é só você jogar 2 rainhas aqui, pôr uma divisória, pôr uma tela excluidora dessa separando, que vai dar pau. Não tem como. Mas você fazendo todo esse sisteminha, é meio aqui, assim, ó, como eu tenho marcenaria, então faço tudo cheio de nheque, mas pode ser com um jornal, com uma folha de jornal, com uma tela excluidora velha que quebrou lá, e você fazer por 2 telas, não precisa pôr o quadro no meio, só colar um coisa já fica distanciado, não tem problema nenhum, tá? Então a produção, assim, viu? A produção não é que ela vai dar mais mel. Por quê? Porque você concorda que tem 2 famílias trabalhando aqui? Então ela vai produzir muito mais. Ela vai produzir, tipo, quando tem aquela coitada ali que está sozinha, está aqui, ela vai dar... Se tiver que pegar as flores, essa aqui vai pegar muito mais rápido que a outra vai passar fome. Então, porque ela está super potente, por causa disso, só que coisa. Mas a produção de mel, não quer dizer assim, ela vai produzir mais porque ela está dupla. 2 rainhas botando. Se pôr 3, é 3 rainhas botando. Se pôr um empregado trabalhando para você, é um empregado. Pôr 2, 3, vai aumentar o serviço, entendeu? Então ela é muito boa. Mas tem esse pequeno problema
de se morrer uma rainha, você tem que voltar a fazer a manutenção totalmente de novo, entendeu? E mais você tem menos gasto de materiais, menos... na outra você vai entender o que eu vou falar. Quer dizer, porque ali estamos falando em quadro de melgueira. Então, quer dizer, se nós tem 3 caixas ali, nós vamos ter que passar 30 caixas. Agora você vai começar a ver a outra, a diferença que é. Alguma dúvida em essa caixa de 2 rainhas? Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar a respeito desse melgueirão aí. Vai um só em cima? Você trabalha com um só? Olha, isso, toda abelha que você tem, não é questão que você vai trabalhar com um, já trabalhei com 2, mas isso vai depender da sua florada. Se você estiver dentro de um pomar de laranja, pode ser que aguente até 3, mas é quase impossível, mas 1, 2 aguenta, entendeu? Mas não adianta você pegar isso e pôr num lugar que é fraca de passo apícola, entendeu? Daí não vai produzir nada, entendeu? Mas isso é de questão, é a mesma coisa. Você fala assim, se eu pegar uma caixa normal e pôr uma melgueira, tem lugar que só dá uma melgueira. Eu, quando fazia a migratória, pegava uma melgueira, 2 ninhos, um ninho, 2 sobreninhos e 3 melgueiras enchia de mel. Mas estava onde? Estava no pomar de laranja, que é um pezinho em cada ponta, né? Aí você vai pôr no seu sítio que tem um pé de laranja aqui, outro lá na outra rua, outro aí, já não vai dar certo, entendeu? Então, se você levar num lugar, numa plantação, no horto de calipto e tal, vai ser muita coisa, tá? Vai produzir muito. Não tem uma média. Não adianta eu falar assim, não, você vai pôr 1, 2. Por isso que eu não gosto de falar isso. Porque tem pessoa que leva o apicultor lá no seu sítio e fala, não, eu tenho esse sítio aqui, quantas caixas eu ponho aqui? Bom, eu vou falar para você, cabe 10, né, Zé Maria? Agora, eu quero vender material para você, 200. Entendeu? Só que daí você vai morrer com todas as caixas e não vai produzir nada, tá? Então é isso que é o problema. Tá, então vocês entenderam essa caixa de 2 rainhas. Se tiver alguma dúvida, pode ir perguntando que a gente vai respondendo. Agora nós vamos fazer o seguinte, esquece melgueira. Agora nós vamos trabalhar com a caixa estendida, tá? Então essa tela que nós temos aqui, isso aqui não se usa mais, né? Tem uma outra tela aí, né? Aqui, ó. Pega lá para mim, por favor. Aí, o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui, você pode segurar a previsão. Deixa eu ver aqui onde está Aqui, agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Agora, por isso que eu pintei a caixa para vocês, porque agora nós vamos fazer só um pequeno problema. Pode bater aqui. Você viu que eu mudei a tela para cá, tá? E agora eu cortando aqui, segura aqui para mim, ó. Por isso que eu pintei a caixa, é frescura mesmo, mas agora para vocês entenderem como que é. Tá, agora nós mudamos a caixa, tá? Você lembra que a divisão estava no meio? Não é isso? Por isso que eu estou tentando fazer isso para vocês verem, porque falando, tem que vocês nunca iam entender isso aqui. Agora nós temos uma caixa aqui com 10 quadros. Voltou a ser uma caixa normal como aquela. Só que nós não tem 2 rainhas aqui, nós temos só uma rainha. Então a rainha está trabalhando aqui. Nessa tela aqui, esse aqui ficou meio preso, hein? Ó, essa tela aqui, tá vendo que não tem nada daquela portiola, não tem nada, é uma tela comum. É só cortar um pedaço de tela lá que vocês quiserem e colocar aqui. Porque o que vai acontecer? No momento que a gente colocou essa tela aqui, que esse aqui eu pus aqui para vocês poderem ver, tá? Aí, agora fica... Pegou. É que esse aqui eu devia ter ajustado mais. Mas vamos deixar meio erguido aqui para vocês entenderem. Entende? Não, pode deixar isso aí. Aí o que acontece? Agora nós temos 10 quadros desse lado que a rainha está fazendo postura, né? E aqui nós temos quanto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 quadros equivale a quantos quadros de melgueira? 22, não é isso? 22. Vocês viram lá como que estão os quadros lá de mel lá na caixa lá? Tem jeito de puxar algum aí, Eric? Esse aqui tá meio ruinzinho. Esse aí onde tem a postura aqui, ó. Ele vai, lá, tá, esse aí tá bom. Tá, volta uma. Mais um, é um. Ó, tá vendo aí?
Vocês estão vendo? Isso aqui foi tirado dessa parte de cá, que é a melgueira. Porque o que acontece? Quando você... Deixa eu só arrumar aqui agora. Acho que nós encaixamos errado. Aqui também está duro, mas não é tanto assim. Aí o que nós temos? A tampa, que é tudo a mesma coisa, eu não modifiquei nada. Tampa do ninho, tá? E a tampa do melgueirão, vamos falar assim. Vocês estão vendo aqui? Você viu os favos que está lá? Não é mentira, que ainda deu tempo que o Eris, graças a Deus, conseguiu pôr aí, porque eu não tinha feito nada disso. Eu vou tirar foto para não dizer que está falando mentira. Que quem quiser ir lá visitar, pode visitar lá, que ele te mostra como funciona. Vocês concordam que aqui nós tem 16 quadros, que é equivalente a 32 quadros, né, velho? Esses 32 quadros ele vai encher de mel na safra boa. Se nós tem 3 melgueiras que vai ser equivalente a isso, quantos quadros vocês têm que passar na máquina? 32, né? E aqui você tem que passar quanto? 16. A cera não muda muito, mas quantos arames você teria que passar em 26 quadros? Aqui você só está passando de 16. Então a mão de obra caiu. Entendeu? A mão de obra caiu nisso aí, tá? Agora vamos falar assim, tem outra coisa ainda, tá? Então aqui produz. Mas se você, a pergunta que ele perguntou, quanto produz isso? Talvez se tivesse num lugar que fosse bom, você podia fazer outra melgueira aqui e colocar aqui em cima, tirar essa tampa e colocar aqui e fazer por mais caixa. Mas isso é o que eu falei, depende do local que você se encontra. Se tem bastante, como falar, tem muita florada, tem bastante mel, né? Mel, néctar, né? Agora vamos falar assim que você precisa dessa caixa. Uma coisa que é muito assim, que a turma fala muito, porque a abelha precisa dar espaço para a abelha botar. A abelha bota quantos ovos por dia? De 2 a 3 mil ovos por dia, tá? Quantos buraquinhos, que não vamos fazer aqui, é o ovélogo, que tem em cada quadro desse? Pelas coisas, fizemos base de 5 mil. Então, se a abelha bota 2 mil por dia, nós tem aqui 10 quadros. Os 2 quadros do canto do lado esquerdo e direito provavelmente não tem cria, tá? O penúltimo tem vezes que tem, mas é pólen. Então já tem 6 quadros botando. 6 quadros você multiplica por 5 mil, dá quanto? 30 mil buraquinhos. Ela bota 3 mil ovos por dia, arredondando, 10 dias não tem mais onde ela botar, fazer a postura. E aí? Você travou, vai enxamear. Mas como eu não medi, eu não modifiquei o tamanho da caixa, você pode pegar aquela caixa para nós aqui, o ninho, você pode pôr aqui o ninho aqui, você pode usar uma outra caixa para fazer suporte para fazer a desova, tá vendo? Ó? Tá vendo que tudo se encaixa? Com 2 ovar, você fecha na frente. Então, nós vamos chegar nessa pergunta sua aí. Então, o que nós temos? Hoje em dia, as caixas Langs, que é americana, que eles falam, foi totalmente modificado, porque eu brinco assim que o brasileiro não gosta muito de trabalho, então ele não quer fazer um furo. Mas todas as caixas que é da americana, ela tem um furo de 1 polegada aqui e a melgueira tem um furo de 1 polegada ali em cima. Por que esse furo? Para ventilação. Porque alguém conhece caixa Shime aqui? A Shime é a mesma coisa dessa caixa que nós estamos mostrando agora. Os quadros, em vez de trabalhar assim, de comprido, levanta aí para nós, assim, só põe ela de pé aqui. Não, é aqui, é só levantar. Tá vendo? A caixa americana, ela trabalha com os quadros assim, igual um radiador de carro. Então, quando o vento entra, ele entra ventilando em todos. Então, é uma caixa para calor. Por que lá no sul eles gostam da Shime? Porque a caixa é trabalhada aqui, ó. Porque o primeiro vento que dá, recebe tudo nesse primeiro quadro, então não regela a cria. Você entendeu? Leva tudo baque aqui. Então, se chama, a caixa Shime chama caixa quente, para lugar frio.
Só que essa dominou, né? O americano veio aí, dominou tanto no sul como aqui, dominou. Você não vai, procura uma máquina para centrifugar mel shirme, procura uma caixa shirme, não tem. Então, essa aqui dominou o Brasil todo, o mundo todo, entendeu? Então, nós tem essa caixa aqui. Mas como eu não modifiquei nada, então a gente pode abrir uma câmera para ajudar ela a poder fazer postura. E se não fazer postura, beleza, você tira mel também, não tem problema, tudo funciona, entendeu? E aqui nós temos isso aqui, tá vendo? Aí o Sérgio perguntou, qual é a entrada da B? Por que tem duas entradas? Eu estava explicando. Antigamente, quando você tinha uma caixa, vamos fazer agora, esquece essa parte aqui, vou falar que fosse aquela caixa aqui, ó. Antigamente, os apicultores, no lugar... Não, pode deixar aqui. Só a tampa. Os apicultores usavam isso aqui, ó. Por quê? Você concorda que você colocou uma tela excluidora aqui? A abelha chegou aqui, ele entrou, tá? Já preencheu o ninho com mel, pólen, tudo, tá cheia. O que ela tem que fazer? Ela tem que vir aqui, imagine você chegar ali com um balde na cabeça e pular aquele portão. Quer dizer, você tem que atravessar a tela para vir depositar o mel. Então, o que acontece? A turma tem, por isso que tinha esses furos, que a turma acabou com ele, porque acha que dá trabalho quando vai transportar a abelha e ficar pondo espuma, porque a abelha mesmo, tendo furo, que eu estou mostrando aqui, como se fosse naquela que está no chão ali, tá? Então, o que acontece? A abelha que vinha carregada, já entrava aqui nesse furo de cima, ou entra aqui carregada. Ela não precisa entrar aqui por baixo, passar por uma tela de dificuldade para depositar o mel. Então, agora vem por que duas entradas? Aqui é a entrada do ninho. E lá, quando está completa, as abelhas que vêm carregadas já vêm descarregando lá nos quadros que ela não vai ter que passar por aqui, passar aquela tela que está fazendo a separação para chegar lá. Essa tela de separação, vamos falar assim, eu já fiz o teste lá também no sítio, porque eu gosto de inventar, sabe? Trabalhar eu sou pouco, mas inventar... Aí o que acontece? Aqui eu já arranquei uma tela dessa e deixei sem tela. Funciona do mesmo jeito, porque nós não tem outra rainha, funciona do mesmo jeito. Só que, lembra que eu falei assim para vocês, o que deu problema? Que quando eu deixei sem tela, quando eu fui ver de mel, só tinha 3 quadros desse lado e 3 do outro lado, aí encheu de cria. Entendeu? Ficou enxame forte, mas sem mel. Entendeu? Daí não deu certo, eu pus a tela, porque o ser humano, ele só arruma o obstáculo para a abelha, né? Ele não faz nada, porque a abelha não tem uma tela dessa aqui. E outra coisa também que eu falo, eu comecei a analisar que todos os enxames que vocês catam na natureza, a maioria é horizontal. Tirando o horizontal, só tem as abelhas que entram em poste, não é, Orlando? Em madeira, mas a maioria é sempre horizontal. Entendeu? Então foi por isso que eu tive essa ideia de aperfeiçoar essa caixa para isso aí. Já estou modificando muitas caixas minhas para isso aí. Entendeu? Porque eu acho que... Porque o que acontece com isso aqui? Você chega na sua... Agora pode desmontar tudo, fazer favor. Aqui pode pôr no chão. Aí o que acontece? Depois você tira isso aqui. Vamos falar assim que não tem, vamos voltar à caixa normal. Você não tem tempo de ir no seu sítio. Ou está entrando florada. Pô, mas hoje eu não posso, estou doente, vou no casamento, não sei aonde eu vou. Aí você põe o enxame aqui e deixa todos esses quadros aqui. O que acontece? Se a safra for devagar, não tiver muito mel, ela vai começar a pôr o primeiro mel aqui, depois da tela aqui vai pôr o primeiro favo, segundo favo, terceiro favo. Você vê que se chega lá, já está aqui de mel, opeculado igualzinho aquele que você viu lá. Aí você tira esses mel opeculados, empurra esses quadros para lá e completa com o seu violado aqui e deixa isso aqui aberto. Então você vai estar sempre tirando mel assim, ó. E a vantagem grande é que quando você está mexendo com a extração de mel, você está vendo aqui? Você não está abrindo o ninho. Você está só abrindo, você vai pegar o mel. Você entendeu? Você não está mexendo naquela parte. Então você só mexe nisso aí. E aquilo lá, você economizou material
você consegue fazer a manutenção se você não vai no sítio direto. Ah, mas eu esqueci, não tem problema. O único problema que tem é que tem uns que são relaxados e não põe quadro aqui. Quando você abrir, que está cheio de penca na tampa. Mas penca só de mel. Daí você corta, põe num balde e espreme na peneira. Mas deixou aqui, de acordo com que ela vem, começou a produzir mel. Encheu a primeira etapa, pôs o segundo, começou a fazer e parou 4 quadros e acabou a florada, parou ali, normal, não tem problema nenhum. Só que daí quando entra no tempo de inverno, você vem aqui e fecha esse alvado, porque o que eu sempre falo assim, quando a gente está dando curso lá, quando vocês entram num ônibus, você, o motorista e o cobrador, vocês passam frio. Mas quando entra naquele ônibus que está cuspindo gente, passa calor, porque é muito espaço vazio para a abelha conseguir o calor que tem, aquecer essa caixa. Então você pode começar, tanto se você vê que está muito frio, que nós não tem muito frio aqui, mas você pode tampar aqui e talvez colocar uma madeira aqui, um quadro com uma coisa para evitar esse vão inteiro. E ela vai fazer e vai ficar mantendo. Não pega traça, é muito difícil pegar traça porque as abelhas cuidam desse quadro, entendeu? Então são a vantagem que você tem. Então você com 10 caixas dessas, você vai equivaler quase 3 caixas da outra, entendeu? Então você tem essa vantagem. É um pouquinho difícil de fazer essa caixa? Mas como se diz, não tem muito segredo, essa caixa estendida, não tem muito segredo, que isso aqui é 1 metro, dividido para tirar os 10 quadros, uma tela excluidora de plástico, de tal, se cortou, colocou ali, está feita. A outra já é mais enjoada para ser feita, mas essa que é a boa para vocês trabalhar. E vocês podem ter essa caixa à vontade. Não, pelo menos as caixas que eu tenho lá, apodreceu e nunca perdeu abelha. Muito difícil falar assim, perdeu alguma abelha. Sempre está com abelha, tá? E a manutenção é a mesma, não muda nada, é sempre alimentando lá, safra, faz a melgueira aqui. Isso é a caixa estendida, entendeu? Não muda nada, tá? Redutor de alvado, alimentador de frete, de coxo, de tampa, é tudo igual, não modifiquei nada. Vamos falar assim, o Alves ficou aqui, é uma porcaria. Ele veio aqui com a serra, corta aqui, pá, e voltou a ser uma caixa daquela lá e acabou. Não precisa fazer. Porque caixa, nós tem caixa, que é esse aqui, estilo espanhola, nós tem Dark, nós tem Paulistinha, nós tem Jumbo, nós tem a cúbica, entendeu? Tem vários tipos de caixa, mas a que dominou foi isso aqui, ó, tá? Então, vocês podem fazer essa caixa sem medo, ela vai funcionar. Agora, igual a pessoa pergunta, para transportar, se complica um pouco para você transportar, mas se for em 2 pessoas, vai ser o mesmo peso de transporte, mas é uma caixa mais para lugar fixo, não é para ficar fazendo migratória, que é muito grande e tal, mas para lugar fixo, se a pessoa não tem uma quantidade de florada boa, isso aqui funciona beleza, tá? Então, não sei se tem mais uma coisa que vocês queriam saber aí. Custo. Não, a gente não está fabricando para vender, né? Eu já vendi algumas, assim que a pessoa chega lá, encomenda, aí a gente pega e faz. Mas assim, comércio, não sei, porque vai ser muito difícil a gente conseguir derrubar essa caixa que já está no mercado, então, porque a turma já está com muita caixa dessa, igual aquela caixa que fala assim, que você espreme o mel, igual do pato, eu falo assim, a caixa do Pato Donald, né? Que chega aqui, quer e já escorre mel, que aquilo não vai funcionar nunca aqui no Brasil, tá? Entendeu? É uma coisa que não funciona, entendeu? Mas é assim, a gente trabalha, igual eu expliquei, aquela caixa do rainha é ótima, mas você tem uma manutenção mais, e você está tentando sair da manutenção. Então você pôs 2 rainhas, daqui a pouco você vai ter que fazer manutenção. Agora, que funciona muito bem, funciona. Quando ela está ativa, funciona. Mas quando perde uma rainha, aí já começa, né? Você tem que desmontar a caixa e vir. Agora, essa você não precisa fazer nada. Essa é sempre isso aqui, ó. Não muda nada. O Álvaro, aqui, bem interessante isso daí, né? Só uma dúvida, quando você colocou aí o sobreninho, e você depois colocou a base, né, para fazer como se fosse um outro alvado de entrada. Não, aquilo lá não tem nada a ver com essa caixa. Tá. Mas a minha dúvida seria assim, nesse caso que você colocou, não vai dar pilhagem ou a abelha não vai propolisar em cima?
Não, Se você faz, vamos falar, o que você está falando é esse aqui, né? Vamos falar, não, esquece aqui, põe essa aqui em cima dessa aí, monta aqui, acho que é. O que você está falando é isso aqui, vamos falar que tem um fundo aqui, né? Isso, tem um sobreninho, o fundo em cima. Você pôs, agora nós estamos falando aqui, pega essa melgueira. Isso aqui que eu falei para vocês, não, aqui em cima dessa aqui. Tá, aqui teria outro fundo que nós não tem. Aí pega esse fundo aqui. Como aqui nós tem uma tela que eu não trouxe, aqui seria uma tela igual aquela lá que estava aqui no meio, a abelha vai entrar lá por dentro e vai depositar o mel aqui em cima. Ela tem que passar por essa tela, entendeu? Então a turma antigamente, eles punham um outro fundo em cima, para as abelhas que vem carregada para depositar o mel na melgueira, já entra direto aqui. Pilhagem pode existir, mas o que você pode fazer para evitar a pilhagem? Você pegar uma espuma, tá? Uma espuma dessa, eu até trouxe aqui, sabe? Uma espuma dessa e reduzir o furo aqui, entendeu? Tanto embaixo. Mas esse fundo em cima não é legal você pôr no lugar de frio. Por quê? O que acontece com o calor da caixa? Tudo que é quente vai para onde? Para cima. Você fez um chaminé e vai perder o calor da caixa. Então é melhor você fazer um furo aqui, ó, que ela vai ficar uma câmara de calor em cima, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado, porque isso também voga muito. Se for trabalhar com essa caixa lá no Nordeste, você pode trabalhar de qualquer jeito, porque é muito quente. Mas em Santa Catarina já ferrou, é frio, então você tem que reduzir. Muita gente faz muitas coisas erradas em caixa de abelha. Tem pessoas que põem o alvado aqui mesmo. Tem muita pessoa aqui, vamos falar que tivesse esse alvado para lá. Vamos fazer aqui porque é melhor mostrar, porque às vezes a pessoa não entende. O que acontece? Pega essa outra caixa aqui para mim. Põe em cima aqui. Essa aqui? Põe em cima para mim. Muita gente faz muita coisa errada na apicultura, entendeu? Porque ele acha que tudo para ele é mais fácil, mas ele não pensa que a abelha é outra coisa. A abelha, ela tem que trabalhar do jeito que quer. O que acontece numa caixa, tá? Tampa verde, tá aí a mesma coisa. Aí a verdinha. O que acontece numa caixa? Aqui você montou, agora saímos da caixa grande e montamos aqui. A pessoa vai colocar um alimentador numa caixa de abelha, ele vem aqui e coloca no canto. Vai pôr um alvado, ele tampa daqui e deixa um buraco aqui no meio. Isso é o pior erro do apicultor. Porque vocês pegar quem mexe com a abelha aqui, acende o fumigador até começar a sair aquela fumaça branca. Coloca nesse canto e depois você coloca nesse canto. Você vai ver quando você põe o fumigador, isso aqui chupa o fumaça, e quando você põe o fumigador lá, assopra a fumaça. Isso aqui existe uma circulação de ar que ela usa para que está muito quente a caixa, ela abana para tirar o ar quente da caixa e faz essa circulação. Então, toda vez que você for pôr um alimentador numa caixa, tenta usar o alimentador, não quer dizer que vai dar errado, mas tenta entrar com ele no meio. E do lado do alimentador você deixa 2 dedos aqui, 2 dedos desse lado, porque você não matou a ventilação de dentro da caixa. Então, tem muitas coisas que o apicultor faz tudo errado, tá? Eu vou mostrar um favo aí que eu faço, porque a gente quando vai fazer, tem que fazer explorar a abelha, fazer um favo do tamanho de um Everest, entendeu? Então, a gente tem que descobrir os tamanhos que a abelha, aonde ela pode chegar. Então, hoje em dia, a gente brinca assim, tá? Se vocês fazerem pergunta, pode cortar, porque... Pergunta aí. Aqui, né, ó, eu fazia uns quadros antigamente, ó, era tudo amarrado com arame, quadrícula, tá vendo? Tudo amarrado. Pode passar para vocês verem o trabalho que dava. E eu falo assim, o inventor, ele não é que ele é inteligente, ele é vagabundo, ele não quer serviço. Ele quer fazer tudo fácil para ele. Hoje... Você vê hoje o que eu fiz aqui. Eu fiz um negócio para a caixa, tá vendo? Que é encaixado, tá vendo? Pode passar, é encaixado. E quando você precisa tirar os mel em favo, deixa eu ver se eu tenho um mel em favo ali, né? Pega um para mim, o fino, e pega o grosso. Um fino e um grosso. Depois esse aqui nós vamos sortear, tá? Ó, esse aqui, ó, vocês veem assim, aqui é feito aqui na queda de 2, tá? Só que hoje nós estamos modificando, porque é muito grande, a turma acha que é muito caro, entendeu? Não dá valor para nós, velho. Acho que tudo é caro, velho.
Aí então a gente fez com 2. Hoje, o Zé Maria já comprou 7 caixas, né, Zé Maria? Aqui, ó. Hoje a gente está fazendo com 3. Tá vendo? Para diminuir o tamanho, para ficar menor. Tá? E o que nós fizemos? Eu trouxe aqui para vocês verem que... Como é que faz para tirar? Então, olha embaixo, tem 2 parafusos que você solta. Só de baixo, só de baixo. Só de baixo aí, tá? Então hoje nós temos os quadros aqui, ó, que nós só fizemos aqui uma cava aqui para eles entrar aqui, tá vendo, ó, gente? Ó, pode passar lá que a cava que entra em caixa para não ter que ficar amarrando, fazendo um monte de coisa. Então é o que eu gosto de fazer com a abelha aqui, que a turma queria que eu fosse presidente da Pacamber. Deixa para lá que papel não é meu forte. Você gosta de marcenaria, né? Eu gosto de tudo que é de mexer, pedreiro, marcenaria, cobertor, serrareiro, funereiro, mecânico, mas se você me dá seu cartão, você pode falar que tem 1 milhão lá. Eu vou conseguir travar na máquina e não fazer nada. Não consigo, não gosto de papelada, tá? Então aqui, aí tem esse aqui, sério, mostra para eles aí, é totalmente encaixado, tá vendo? Então é tudo feito encaixado, o Zé Maria comprou, levou tudo desencaixado para montar, entendeu? Então, já montou? Então, aí a gente faz isso aí, tá? Vocês vêem o quadro aqui, o quadro solto, né? Tanto um como o outro aqui, deixa eu ver se tem um pequeno aqui, que tem a abertura, não fui eu que inventei também não, eu só aperfeiçoei e cheguei num tamanho ideal, porque nós tentamos fazer um favo aqui, ó, é o que eu falo, tá vendo? O apicultor não tem nada para fazer, foi fazer um grosso demais, ó, um grosso demais ficou deficiente, tá vendo? Não conseguiu chegar, ficou tudo cheio de tortura, porque quando vocês fogem do espaço abelha, que é o espaço abelha é isso aqui, tá vendo, gente? Ó, o espaço abelha é isso aqui, ó. Ó, espaço abelha é isso aqui. No momento que você abre esse espaço maior, aqui assim, ó, quando você abre esse espaço maior, a abelha vai compensar com um favinho aqui no meio para formar o espaço abelha, entendeu? Então, a medida que eu consegui chegar, o mais melhor que tem é o de 3 centímetros de diâmetro. Eu fiz com 4,5, lá, vê o quadro como ficou feio. Mostra para eles o quadro, esse quadro, ó. Ó, defeito, não, pode dar para eles passar. Pode, ó. Não, depois vocês vão comer, Ah, entendeu? Isso é normal, né? Tem que dar uma apertadinha para Então, a gente faz isso. E quando, igual o Alexandre perguntou, como vai tirar esses quadros daqui? Aqui é colado, né? E aqui é solto, tá vendo? Capaz de você tira e coloca o quadro. O que você tem aqui? Os quadros são refil. As quadrículas, né? Que é os quadradinhos. Mas esse quadro, ele vai ficar sempre pro resto da vida. Deixa eu ver se tem um aqui, deixa eu ver. Está aqui na caixa. Aqui, ó. Esse quadro vai ser sempre pro resto da vida, se não estragar. Você só vai comprar o refil e vai colocar. E o que nós fizemos também? Outra para descobrir. Você lembra quando vocês vão, quem tem abelha sabe, né? Tem que ficar regulando os quadros lá no apiar, a abelha catando em cima, né? Então a gente fica nervoso. O que acontece? Eu achei a medida certa dos 3 centímetros, a largura do quadro, tá? Porque você jogou aqui dentro, jogou os quadros aqui dentro, você não tem que ficar regulando, gente. Olha, tá vendo aqui? Faltou um aqui, ó. Ó, faltou um aqui, cadê o outro? Tá rodando ali no fundo ali. Tá lá. Ó, mas para vocês entenderem, quando pôr outro aqui, você não tem que ficar regulando. Encaixou, tá vendo? Não tem regulagem. Ó, encaixou, acabou, pôs para abelha. Quando eu fazia esse amarrado, dava um trabalho, eu ia catando, amarrando, desalinhava. Agora não, agora não dá mais problema. Se alguém falar que tem isso, é mentira. Isso aqui eu inventei, o seu Zé Maria viu lá, até o Zé Maria gostou, né? Porque você não tem trabalho. Tá vendo? Isso aqui fica aqui, você compra. Você também comprou, né, Amado? O Amado também já levou. Então é prático, não dá trabalho. E você fala assim para a pessoa. Você tem uma caixa dessa, ela cabe 3 quadros por quadro. Cada caixa dessa tem 8 quadros, dá 24 quadros de mel em favo, tá? Vai dar 24 favinhos desse aqui. 24 favinhos desse aqui, se você for, eu acho caro, né? Mas se você vender a R$50, dá quanto? Alguém é bom de conta aí? É bom aí?
24 vezes 50 dá 1.250, né? 1.200. 1.200 reais você ganha nessa melgueira vendendo esse favinho aqui, ó. E se você for tirar o mel daqui, centrifugar, passar arame em quadro e tal, centrifugar, quanto de mel dá uma melgueira? Alguém sabe aqui quanto que dá de mel uma melgueira? 12 quilos. 12 quilos, 10, 12 quilos, 13 quilos matando. Aí você vende o quilo de mel a quanto? Vai, vende a 50, vê quanto que deu? 600 reais. Você ganhou o dobro, né? E com o trabalho que deu, né? Mas tem uns que eles variam assim. Ah, porque a cera é cara, então por isso que eu cobro. Cara, mentira. A cera aqui é pouca coisa que ele vai gastar na cera e vai ganhar muito mais dinheiro. E como que vocês conservam esse mel? Agora tem um problema, né? Que vocês tirou o mel, fez uma colheita aí de 2.000 quadros, vamos falar brincando assim, aumentando. E você vai vender o mel em favo o ano todo, mas ele vai cristalizar. Vocês podem ver que tem um favo aqui que já tem mais de um ano, ele já começou a cristalizar. Como que você segura a cristalização? Pode ser do capixingui, que cristaliza pra caramba. Uma semana ou até dentro da caixa, né, Zé? Como que você segura essa cristalização para você ter favo o ano todo sem estar cristalizado? Alguém sabe? No freezer. Pode ver que está gelado. Você põe no freezer, mas não pode ter começo nenhum de cristalização. Tirou da abelha, limpou, embalou e coloca no freezer, no congelador. Se pôr na geladeira, você aumentou a chance de cristalizar, e que cristaliza mais rápido, porque a temperatura cai, mas não... Quando ele congela, ele fica duro. Então daí você vai ter mel aí pelo menos por uns 8 meses, 12 meses aí vendendo mel em favo. Aí você fala, mas o cara vai comprar, vai estar gelado. Não, mas é a questão dele pôr no carro e chegar na casa dele, já está líquido de novo. Aí se ele quiser manter de novo descristalizado, aí você tem que cortar os pedacinhos e voltar o que você não comeu pro freezer. Vai pôr na geladeira, depois você fica me xingando que cristalizou mais rápido, tá? Pôr no freezer vai cristalizar rapidinho. Tem que ser lá no congelador, ou até o mel líquido que você centrifugou, não tendo cristais, pôr no freezer, você tem mel descristalizado o ano todo. Quando você for tirar, tira meia hora antes da geladeira, do freezer, e coloca, depois volta, não vai cristalizar, tá? Tirando isso, que o mel que não cristaliza, que você consegue fazer essa produção sem pôr no freezer, é o de laranja. Fala. Álvaro, e cristalizou? No favo? No favo, o que eu posso fazer? Nada. A única coisa que vai fazer para voltar a líquido, que é uma coisa que eu vou ensinar aqui, mas vocês vão estragar o mel, porque o mel tem uma temperatura de 45 graus, não é isso? Para descristalizar o mel, ele tem que ter uma temperatura de 45 graus para ele começar a descristalizar. Não pode passar disso. Porque se você pegar o mel cristalizado e pôr lá 45 graus e jogar lá dentro, ele não vai descristalizar. Ele tem que fica de um dia para outro para descristalizar. Só que você acha que a cera vai aguentar essa temperatura? Não, vai derreter. Ele vai derreter, tá? Aí, como que faz? Aproveita o mel, aproveita a cera, o favo. Então, e não vai ter jeito. Ele não, mesmo que você chega nos 45 graus, ele não vai se separar do mel, da cera. Aí o que a gente faz, tá? Pelo amor de Deus, gente, não vai fazer isso depois de ser trambique, tá? Trambique médio de falar. A gente pega um mel líquido, uma meia lata de mel líquido numa vasilha, pica que eu falo, corta tudo em pedacinhos, joga naquele mel e põe esse mel para descrescer, mas aí você aumenta a temperatura para 60, 70 graus. Aí a cera não aguenta, derrete, vira líquido. A cera é mais leve que o mel, sobe para cima. Quando ele esfriar, a cera forma aquela placa em cima, se arranca e o mel está descristalizado. O mel descristalizado, mas todo queimado, né? Acabou a propriedade dele. Então, aprenda a comer mel em favo, mesmo mel em favo, corta os pedacinhos que é gostoso, você engole com cera e tudo e vai embora, tá? Mas não tem jeito. Já me falaram assim, desopecular o favo, ficar com aqueles negócios com água, pôr para abelha, não. Quando você chega lá no fundo da caixa, tá cheio de cristal. Cristal não tá, pode ver se esse pôr lá, vai estar fora. Então não tem jeito. Tenta não deixar cristalizar mel. Mel de capixingui, você cristalizou, você não centrifuga mais, tá?
Eu já tentei uma vez fazer uma estufa, deixar o mel dentro da estufa, mas acabou derretendo, virando uma meleca do caramba, porque derreteu, não consegui. O único jeito de você segurar a cristalização de mel, sem sujeira, sem nada, é em freezer, tá? Então, são as coisas que você vai aprendendo com o tempo, tá? Muita gente não ensina isso aí para as pessoas, né? Mas eu também aprendi isso em Campos de Jordão com um rapaz que vendia favo. Um dia cheguei a comprar um freezer, uns 2 freezers cheios de favo. Para que é isso aqui? Ah, não, isso aqui é para não cristalizar o mel, para mim ter mel todo ano, o ano todo, ele líquido no favo. Porque a turma, não sei por que a turma não gosta de mel cristalizado, e o mel cristalizado é o melhor que tem, porque não faz meleca, você cata ele. E o outro, vai adoçar um café, não passando, outra coisa que a turma faz muito errado, vai fazer um xarope, pega e ferve o mel junto com o xarope, você acabou com o mel, você fez uma bagaceira, a mesma coisa que você cozinhou a couve-flor e jogou a água, cara, você está bebendo, comendo, a palha do negócio. Então você aprender a comer mel cristalizado, por isso que o mel já é vendido em potes de boca larga, né? Então é por causa disso, os potinhos, bisnaguinha, tudo bonitinho. Mas quando cristaliza, ferrou, você não consegue pegar com a colher nada, por isso que são boas. Então é isso aí, gente. Eu não sei se deu para vocês entenderem as coisas aqui das caixas para dir, mas mesmo que não dá, porque hoje está curto o espaço aqui, quem quiser está convidado para ir lá para o sítio onde é dado a aula lá, para vocês quiserem olhar a beira, o Eric passou aqui, tá vendo? Aqui são as caixas, né? Nós fizemos isso aqui tudo hoje, porque não tinha tempo, tá vendo? Dá para passar as outras aí, Eric? Tá vendo aqui, ó? Então a gente fez umas fotos aqui, tá vendo? Isso aqui é a caixa expandida, tá? Tem 2.000 aqui, porque eu tenho 2.000 abelhas, 2.000 caixas, tá? É que eu não sei quem que é mais mentiroso, se é o apicultor ou se é o pescador. Até hoje eu não descobri, né? Então você põe. Tá vendo aqui as caixas? São 2 suportes, entrado para os lados, coberto com tambores, tá? Tá vendo aqui a outra caixa, tá? Pode ir pulando para nós aí, rapidão aqui, tá vendo? Aqui tem uma que tem até a rainha aqui, ó. Opa, volta para trás aí, ô Eric. Quando nós for falar que eu tenho um empregado meu que trabalha 20 e poucos anos comigo. E ele tem um olho para achar uma rainha, apesar que essa estava marcada. Volta mais uma. Deixa eu ver mais uma, vamos ver se é essa aqui. Aqui, tá vendo aqui, gente? Então, saiu a rainha marcada, né? Fica fácil de ver ela. Né? Quando a gente dá curso lá para encher o saco das pessoas, nós pega e pinta uma abelha, procura a rainha aí. Ah, essa aqui, quando não é rainha nenhuma, é abelha, é zangão. Ele está tão acostumado a fazer E tá vendo aqui, é uma caixa, tá vendo? Do mesmo jeito, aqui ela tá até aqui, tá? Aqui ela está vazia, tá tampada aqui, você tá vendo? Tá tampada aqui, porque agora não é tempo de mel, na nossa região lá não é tempo de mel. Pode passar assim rapidão, só para eles verem. Aqui é 2 favos que saiu da mesma caixa, tá vendo? Repleto de mel, tá vendo? Tá? Isso aqui, tem umas fotos repetidas, pode passar o negócio para frente aí. Olha, tá vendo? Outro caixa, que é ele mexendo aqui, tá vendo? Então aqui são todas as caixas, pode passar, a gente já passa rapidão. Aí, tá vendo aqui, ó, vai indo aqui. E aquela última caixa lá, que tem lá, que é a coisa que é a criação de rainha, aquela já não usa, aquela é outra coisa, tá vendo? Acho que tá repetindo aí, tá voltando bem. Mas é isso aí, gente, se alguém quiser ir lá, pode olhar, até aqui o apiário que tem, essa aqui é a caixa que eu falei que é uma criação de rainha, não é para produção de mel, aqui é uma coisa, aqui é ele, aqui é um vídeo que está mostrando aqui, o rapaz que trabalha com a gente lá, tá vendo? A firma está falido, então é uma luva de uma cor e a luva do outro, sabe? Entendeu? Mas isso aqui é teste, sabe? Para ver qual que a abelha pica mais, se é a amarela, se é a laranja, se é a branca, né? Então daqui até aqui é a coisa aqui, então aqui, está mexendo aqui. Mas é assim, cara, o que a gente pôde fazer para mostrar para vocês, não sei se foi bom, mas o que a gente pôde fazer o máximo possível, entendeu? Fala. Você enrolou e não deu uma ideia de preço dessa caixa de baixo. Então eu não vou dar uma ideia de preço, Alexandre, porque é o seguinte, eu não tenho o preço dela, porque isso aqui é uma noção, vamos falar assim, não, isso aqui não. Vamos falar assim, aqui um conjunto desse aqui, isso aqui é equivalente a 3 caixas dessa aqui. Então um preço hoje, vamos falar, se fosse para me fazer, para montar ela aqui para você, sem quadro, com a tela, você ia gastar, assim, na média hoje, de uns 400 a 500 reais, assim, sem os, com uns 500, 600 reais, com os quadros aqui, com
tela excluidora. Mas isso aqui, como eu falei para vocês, né? Dá para fazer em casa, quem não tem. Mas tipo assim, se amanhã vocês quiserem uma caixa dessa, vocês vão lá, a gente faz uma caixa para vocês fazerem experiência para vocês, não tem problema. A gente monta para vocês a caixa, não tem problema nenhum. Tá? Porque essas caixas, assim, tá vendo? A tela que vai aqui é um pedaço de tela que quebrou lá, que vocês não tem mais, não usa mais, faz a tela tal. Aquela outra que é com 2 rainhas, eu não aconselho vocês a fazer, que aquilo é legal, mas é muito trabalhoso, entendeu? Você tem que ter mais dedicação. Então, essa não, essa você assim, pode pôr aqui que o negócio vai que é uma beleza. Aí você vai economizar 3 melgueiras, vai economizar tudo isso. Por isso que eu falo que no final das contas, talvez, Alexandre, saia, vamos falar que hoje um conjunto de uma caixa, uma melgueira, um ninho, um fundo, no lugar mais barato custa 200, talvez você paga 400 numa dessa já montada, então vai ser muito mais barato, entendeu? Então dá para vocês fazer essa caixa, mas não tem segredo. Essa aqui não tem segredo nenhum, vocês viram aí, ó. Depois a gente manda aí na coisa. Não tem segredo nenhum, é a tela e acabou. Alguém, alguma pergunta aí? Vai ter que encerrar. Com relação à defensividade nessas caixas maiores. Você fala de agressividade? Não, assim, defensividade você fala assim, quando você vai mexer na caixa, se defende, é isso? Então, quando você fala agressividade, não, a agressividade dessa caixa é menor, porque você mexe só onde você vai tirar mel. Você não está mexendo no ninho, porque a abelha fica mais agressiva quando você mexe no ninho dela, porque ela tem uma temperatura de 36 graus. Imagine você agora, num tempo de frio, dormindo, gostoso, lá com um friozinho, vem um desgramado e puxa a coberta. Você fica brava, não fica? Então a abelha é a mesma coisa. Aqui não, você está mexendo nessa parte que não está perdendo o calor das crias dela, entendeu? Essa é a vantagem. Então você não está mexendo no enxame todo, você está mexendo onde você vai tirar mel, entendeu? Alguma outra pergunta aí? Acabou, mas... Aí você vai ter que dar aula lá no sítio lá pra fazer a caixa. Não, mas lá no... Ah, tá. Não, eu tô louco que eu tô querendo umas pessoas para ajudar a fazer caixa, limpar pialho, tirar mel. Pô, de graça. Já aprende lá, porque já pronto. Eu brigo com a Vera, falo que tem que fazer um curso, a programa tem que fazer um curso avançado, né? Mas, vou começar a avançar o curso. Vamos lá para ajudar a roçar. Ele tem a roçadeira lá, tudo próprio. Porque você vê que a pessoa Zé Maria perguntou, mas como que a abelha não vai na sua roçadeira? A gente tem tela de escape invertido. A gente tem a roçadeira tudo telada, que eu já perdi uma roçadeira que entra a abelha no cilindro. É tudo montado. Mas, gente, tem vezes que não dá para explicar tudo isso para vocês, mas vocês estão convidados, a hora que vocês quiserem, ir lá no sítio. A gente perde um dia, vocês só levam 2, 3 caixas de cerveja, uns 10 quilos de carne, né? E fica conversando bastante tempo lá, tá? Fica à vontade. E se me convidarem para ir no seu sítio para dar auxílio, para fazer uma coisa, eu só posso ficar lá 15 dias com chopes e churrasco. Mas não dá, não. Mais que isso não dá. Daí tem que mudar para vinho, para champanhe. Quando o Alexandre falou do mel cristalizado, de perder, você explica o seguinte. Não, você explica assim, não, você que explica, você está palestrando. Não, a boca. Você viu a boca dela? É rápido, né? Alexandre, é assim, ó. Esse mel cristalizado que ele falou, que quando você descristaliza, você perde 70%, né? Esse mel, na verdade, você pode voltar, porque o cristalizado, você não vai ter como fazer os favos cristalizados, porque a maioria, o brasileiro, ele não gosta do mel cristalizado, falando português claro, né? Então, esse mel cristalizado, que você vai ferver ele, você vai perder os 70 graus, você vai perder as propriedades dele. Então, o que você pode fazer? Você pode alimentar as abelhas de novo, que elas vão misturar com as enzimas delas e vai fazer um novo mel, entendeu? Aí você não perde esse mel. Só que quando ela fala, para a pessoa entender a enzima, é que a abelha, quando ela está processando o mel, vai jogando enzima e vai produzindo esse mel. Só que esse mel tem a ver que a primeira vez ela não consegue, é igual o açúcar. Eu vou te dar um exemplo de açúcar. Não sei se é verdade, mas quando eu fui para Maceió para fazer produção de própolis vermelho, tinha um rapaz lá que ele pegava o mel, alimentava muita abelha. Ele falava que depois do sexta, ele punha o mel de açúcar, a abelha comia, processava, porque ele não estava interessado no mel, ele estava interessado no própolis. Aí ele tinha que tirar para desbloquear o ninho,
tornava a pegar esse mel, tornava a colocar para beber. Então, nesse processo, ele voltava mais de 7 vezes. Diz ele, não sei, não posso comprovar, que quando foi para análise não constou açúcar. Entendeu? Que ela fez uma limpeza tão grande no mel, de passa e tira, passa e tira, e passa e tira, que conseguiu acabar com o açúcar que prejudica social. Isso aconteceu quando eu comecei a mexer com a abelha em 77. Teve uma pesquisa que o que acontece com a... Como que fala? Que você toma remédio, como é que é o nome? Igual bezetacil lá, é a... Antibiótico. Ele estraga dente, ele faz prejudica um monte de coisa. E teve um cientista, acho que eu devo ter esse livro lá, ele pegou o antibiótico, fazia um tratamento com a pessoa, pôs no mel, alimentou a abelha para depois pegar esse mel e fazer o tratamento na pessoa. O que aconteceu? Não funcionou, porque a abelha purificou, que não ficou antibiótico nenhum no mel. Então tem esses problemas. Então é umas coisas que a gente vem estudando faz tempo, que eu vi bastante coisa, né? Que eu ainda brinco, eu cheguei a pegar a época do próprio, que eu falei que não precisava mais médico, que tudo que você tinha, você tomava próprio, sarava, né? Tudo que tinha... Então não é bem assim, né? Tem as coisas que vai indo. Mas o que ela falou é certo. E também o mel, que também que ela deu uma ideia de colocar para a abelha para voltar os enzimas e endireitar o mel, você pode fazer vinho de mel. Você pode fazer pão de mel é bobeira. Eu brinco que a pessoa vai comprar o mel de primeira qualidade, fazer pão de mel, vai para o forno. Acabou com o mel. Quantos graus é para fazer um bolo? 100 e poucos graus? Acabou com o mel. Então usa o mel vagabundo. Não é verdade? Não tem jeito. Ruim por ruim, vai lá. Porque ferve o mel, né? Mas tem muita vantagem. Gente, mas é assim, né? Vou encerrar porque eu não precisa ver o negócio da chapa aqui. Mas é assim, qualquer dúvida, quem quiser, muita gente já conhece, é só ir lá, a gente marca um dia, mostra, abre as caixas, vocês vão ver. A gente está tentando aqui melhorar os cursos, né? Mas eu brinco assim, não adianta a gente querer fazer um curso muito avançado para quem não entende bolufas nenhuma. Então, mas depois que ele aprender, daí pode fazer os cursos avançados, entendeu? Tá? A única coisa que eu falo é que tem pessoas que vêm e pegam uma caixa de abelha e quer tirar mel, geleia, própolis, pólen. Por que você não pega você para lavar roupa, fazer serviço de pedreiro, coisa, porque, quer acabar com a abelha? Não tem como, né, meu? Então, por isso que quando você vai fazer alguma coisa, você separa essas caixas para produção de mel, essas caixas para produção de geleia, porque também você tem que fazer uma genética boa, porque tem abelha que produz muito mel, mas não produz nada de pólen, não produz nada de própolis. Tem abelha que deve ter gente que tem abelha que vai lá só presta para ser agressiva e não produz um mel, mas tem bastante abelha. Tem abelha que não tem nada de abelha e produz mel. Os antigos tinham uma mania, não vai fazer isso, mas os antigos tinham uma mania que eles faziam assim, no tempo da safra de mel, eles iam lá e matavam a rainha. A caixa lotava de mel de ponta a ponta. Por quê? Quando você mata a rainha, a abelha não tem, o mel não tem para onde ir para alimentar a filhota, então ela só tem que estocar. Estocar. Aí quando chegava que fosse nascer a outra rainha, que ele não fazia nada, matava, ela produzia outra rainha. 21 dias, tem alguma florada que dura mais que 21 dias? Ou não existe? Aí quando acabava a florada, estava cheio de mel, daí que nasceu a rainha, daí tirava o mel. Tinha pessoas que cortavam a asa da abelha para não enxamear. Isso é judiação, né? Tudo isso é coisa que não tem necessidade. Hoje em dia tem tecnologia para não fazer isso. Gente, eu acho que eu acabei. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, tá? Os favos, eu sei que vocês vão ficar mais interessados do que da palestra. Vai ser quando for sortear os favos, né? Que daí todo mundo quer ganhar, né? Quem não assinou a lista não vai ganhar os favos, né? Tá bom? Todos fizeram questão de assinar. E hoje, graças ao Álvaro, nós tivemos um bom quórum, uma boa frequência. Seu Zé Maria, você pode vir aqui na frente um pouquinho, por favor? Pode entregar para o Álvaro o diploma da participação dele. Obrigado. Meus parabéns, tá? Obrigado, mamãe. Cadê, velho? Sorria. Você ganhou o diploma? Ganhou não?
certificado. Agora sorria pra cá. Opa. Agora você é diplomado. Diplomata. 3x4. Quantas vezes a gente não sabe, né? Das vezes é. Vamos ver aqui. Então, gente, mas estão convidados. A hora que vocês quiserem, fique à vontade para vocês ir lá, visitar e aprender. Porque também que pode ser que passa meio rápido aqui, aí a dificuldade, ou você não, eu não sei, acho que o Eric pôs aqui, né? Só o telefone, mas depois vocês pegam. Colocar o telefone, qualquer coisa, vocês ligam lá, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês ligam. À noite. Ninguém vai ter. Não é que é de briga, a gente tem uns 20 grupos, 27 grupos de. 5 horas da manhã. É que a gente tem assim, desde que eu está fazendo o curso, a gente tem acho que uns 27 a 30 grupos. Se for atender todo mundo, não trabalha. Aqui minha parte de cabelo, vou fazer. Muito obrigado. Fazer a primeira reunião. O Eric, faz o sorteio primeiro? Olha, se vocês prometerem não ir embora, a gente pode fazer o sorteio primeiro. Não. Pois não. Olha só, como de sempre, a palestra estará colocada no YouTube. Sim. Então, qualquer dúvida também, pode ligar, perguntar. Dá o chapa já. Isso. Hoje é o dia que é necessário apresentar a chapa para completar o tempo que foi da Assembleia e para a próxima, com a apresentação das chapas, vai ter no dia 5 ou 6 de junho? 3. No dia 3 de junho vai ter a eleição. Então, como foi publicado e enviado aos associados, que se alguém tiver uma chapa ou montou alguma chapa, está aberto para ser colocado e ficar para quando tiver eleição. Se não houve, nós aqui desta diretoria montamos uma chapa e tem os componentes aqui que eu vou ler e eu vou fazer. O vice-presidente será a Janice, primeiro secretário a Vera, o segundo secretário Cláudio Porto, primeiro tesoureiro Leonardo Castanheira, segundo tesoureiro o Marcelo, que já é diretor da Pacame agora, o diretor técnico é o Álvaro, o diretor jurídico o Alexandre, diretor de divulgação Arthur, e o Conselho Fiscal, Ismael, Célio e Vinícius. Pode ser que a gente faça alguma alteração de acordo com a atividade de cada um para ver se a gente consegue colocar onde tem mais habilidade. Então, pode ser que a gente tenha que fazer essa. E eu não falei o presidente, eles colocaram a mim como presidente. Mas eu espero que não só eu, como todos, se formos agraciados aí com o voto de vocês, que a gente consiga, com muito sacrifício e com a ajuda de vocês, para conseguir voltar com a Pacame ao que ela já foi. E, com certeza, nós tentaremos, de alguma maneira, modificar para dar voz e tentar não, nós vamos conseguir melhorar a coisa do associado, porque a Pacame até hoje, de uma certa maneira, ela viveu em função da loja e não se preocupou tanto com o associado. E nós vamos tentar modificar isso, e para que consigamos aí cursos, treinamentos, informações, trazendo para os associados. Com material, nós vamos tentar formar grupos, porque a Pacame, devido aos impostos que paga, o material fica muito caro. Mas nós vamos tentar, de alguma maneira, melhorar todas essas coisas. Então, agradeço ao trabalho do Eric e dos funcionários, que têm ajudado bastante a gente nesses momentos aqui de dificuldade que nós tivemos,
mas eles foram muito presentes e nos auxiliaram bastante. Agradeço ao Eric, mas estendendo a todos os funcionários. E se todos estiverem de acordo, eu vou passar para o Eric para fazer o sorteio, ou ele pode fazer o sorteio. Todos concordam com a... Não há nenhuma restrição ou qualquer coisa, ou apresentação ou não concordância com a chapa? Quer falar alguma coisa? Esclarecimento para todos. Tá? Essa diretoria vai ter um desafio muito grande. Para quem não está sabendo, a Pacami passa por um problema financeiro muito grave. Nós acreditamos, tá, que a Pacami vai superar, mas também precisamos do apoio dos associados. Tá? O associado estando presente nas plenárias e principalmente nós vamos ter assembleias ordinárias. Tá? A presença de vocês vai ser muito importante até a título de injetar ânimo na gente, porque nós estamos dando murro em ponta de faca. Sabe, a mão sangra. E o único mertiolate são os associados apoiando. Não apoiando falando amém, porque onde todo mundo concorda tem alguma coisa errada. Tem sempre que haver a divergência, porque nenhum ser humano é igual ao outro. Mas vocês, nas plenárias, tá, ou até nas assembleias extraordinárias, eu pediria gentilmente, participem, questionem. Tá? Por mais absurdo que vocês possam achar que a pergunta possa ser irrelevante, pode ter certeza que é relevante. Muitas vezes a solução para a Pacami não está nessa diretoria que vocês vão eleger ou não. A solução pode estar em um associado que, num momento, dá uma ideia ou faz um questionamento que acaba abrindo. Porque, volto a dizer, a situação da Pacami financeira, ela é grave, dá para ser superada, mas muitas vezes acaba tampando os nossos olhos para saídas óbvias. E é aí que a gente tem que contar com o apoio dos associados. Obrigado por ter ouvido. Obrigado. Sorteio? Pode. Número 21. Jones Beira de Oliveira. Está com o menor aqui. Ô Álvaro, cadê a pinga com mel? Ah, tem a pinga também? Olha! Caramba! O pessoal só veio falar assim. Eu pensei que era brincadeira. Você pode... Eric, pede para pegar aí na frente, você vai tirar foto. Tá. Número 9. Geraldo Wolfatti. Seu Geraldo não bebe, ele é crente. Número 5. 5. Pablo. Seu Geraldo... Cacilda. É Cacilda? Pega depois? 5. Pega agora, né? Depois a gente vai tirar foto. Peraí, deixa eu ver se é. O nome aqui. Número 8. Pera um pouquinho. 5. É Cacilda. 8 é Antônio Nascimento Pimentel. 8. É o Fábio. Antônio, olha pra cá, seu Antônio. Aí, obrigado. Número 12. Paulo Henrique da Rocha. Paulo, dá uma olhada pra cá, Paulo. Número 17. Carlos Eduardo do Nascimento. Não, o Carlão ganhou, não. Opa, aí. Chacoalha aí o telefone. Junta os três, aí os três. Mostra a pinga. Número 19. Você quer mercado? Tiago Duarte. Obrigado. Número 9. 7. 7. O Eno. Olha pra cá. Número 2. Tiago. Pera lá. Seu próximo funcionário. Falou que queria... Cadê a cachaça? Vai ficar escondendo. Tá com medo de perder. Número 20. Peraí, você falou 2. 2 primeiro, aí depois 20. Amado F. Francisco. Você quer a pinga com mel? Vai estar aqui. Pinga com mel. Vai ter um bloco vermelho assim. Vamos ver se Número 16. 16. Guilherme S. Prado Garcia. É isso? Acho que é.
Número 3. 3? Isso. Guilherme, espera lá que a gente vai juntar com o número 3. Já passou. Olha, se fosse outra coisa, Ele quer o número dele. se fosse outra coisa, eu não diria. Sou eu, número 3. Não, isso aqui não pode não. Não, se fosse o mel, eu deixava, mas a cachaça não. Acabou? Falta mais um. Número 14. 14. Renavan Ralph. É pra cá, Alva. Você misturado o mel da cachaça. Vai ter o hidromel, que é outra coisa.